Bom dia, meus queridos irmãos. Que prazer estarmos aqui nesta manhã de domingo, dia 27 de setembro de 2020. Estamos contentes, por um lado, por podermos estar em contato com os irmãos e irmãs, mas, por outro lado, tristes por ainda não podermos nos reunir, estarmos juntos, abrirmos as portas do nosso templo para prestarmos cultos ao nosso Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu gosto muito dessa frase. Deus sabe de todas as coisas. Nós sabemos de algumas coisas, porque nós somos limitados. Mas Deus sabe de todas as coisas. Isso é que me deixa contente, porque nada foge do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus, porque Ele é soberano. Porque Ele é o Senhor, com S maiúsculo, porque Ele é Deus. Eu não disse porque Ele é um Deus. Eu disse porque Ele é Deus. Deus com D maiúsculo, porque Ele é eterno. Ele é o Senhor, com S maiúsculo. Então, irmãos, fiquemos firmes nesta promessa, sem nos desesperarmos ou ficarmos abalados, mas esperando confiantemente no Senhor. Algumas pessoas, bom dia, irmã Lindalva, que prazer, que Deus abençoe a irmã e a sua família, né? Então, irmãos, alguns irmãos ou pessoas têm perguntado por que a igreja ainda não voltou a abrir as portas para os cultos. Irmãos, nós já explicamos aqui para os irmãos tantas vezes. Eu estava conversando antes do pastor Esdras ser acometido, né, da Covid-19. Eu me encontrei com ele em um posto de gasolina e ele me dizia, e era um sábado, ele me dizia naquele dia, amanhã, pastor, nós estaremos abrindo a igreja para um grupo reduzido de irmãos. E naquele mesmo dia ele passou mal, né? Foi para casa, estava andando de bicicleta com o filho mais velho e foi para o hospital e no hospital constatou que os sintomas que ele estava sentindo era da Covid-19. O resultado é que toda a família foi infectada, ele, os dois filhos, né, o mais velho e o mais novinho, e a esposa, que agora está, né, em estado grave, lá em Campinas, no hospital, e nós temos orado por eles e vamos continuar orando por eles para que Deus possa curar a irmã Miriam, a esposa do pastor Esdras. Mas o que me deixou assim preocupado é que naquele sábado que eu me encontrei com o pastor Esdras, ele me dizia que no domingo seguinte iria abrir as portas da igreja e, de repente, ele passou mal, foi para o hospital e constatou que ele e depois toda a sua família foi infectada pelo coronavírus, né? Ou pela Covid-19. Então, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Eu não estou preocupado com isso.
Eu estou preocupado em que a fé dos irmãos, dos crentes, não venha a sofrer mutação, a sofrer mudança. Aliás, se sofrer mudança, tem que ser para melhor e não para pior. Então, vamos esperar em Deus e vamos dizer como salmista: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos dizer juntos: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Bem, irmãos, hoje pela manhã eu iria fazer a live, o nosso culto lá do templo, mas deu um problema no celular, no Facebook, apagou o Facebook, eu não consegui localizar o Facebook e eu tive que correr às pressas aqui para casa para podermos, então, fazer aqui no nosso computador. Deus sabe de todas as coisas, aquilo que eu disse, né? Então, a gente pensa uma coisa e Deus pensa outra. E ele fala em Isaías 55 que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele são os nossos caminhos, né? Nesse momento, nós vamos orar, dando início ao nosso culto dominical nesta manhã. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu uma semana debaixo de tua proteção, sob os teus cuidados. Te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã de domingo, com tantos irmãos, tanto da nossa igreja como de outras igrejas, nos acompanhando, ó Deus, nesta live, neste culto online. Que o Senhor abençoe o teu povo, continue abençoando, ó Pai, os teus filhos, e nos dirija, Pai, nos conduza neste culto que estamos realizando nesta manhã, que a tua palavra venha, ó Deus, preencher os vazios que existem em nossos corações e os louvores venham, ó Deus, nos deixar mais alegres e agradecidos. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é fiel e mesmo quando somos acometidos de alguma doença, ó Deus, ou algum mal, o Senhor continua no controle e permite que isso aconteça para que nós possamos estar mais perto de Ti, possamos Te conhecer muito mais. Queremos, ó Pai, pedir a Tua direção para o Teu povo, a Tua proteção para os Teus servos em suas casas, ó Pai, por todo esse Brasil. Fala-nos nesta manhã através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 15. Vamos cantar o hino de número 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho
bendito, por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos para a terceira estrofe. Desculpe, irmão, estava ligado o áudio. A crer nos convida, tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Se os irmãos tiverem aí algum hino que queiram sugerir, pode colocar aí, né, na tela, que a gente pode, né, cantar. Tem? Estamos aqui juntos e participando desse culto que estamos oferecendo a Deus. Vamos cantar ainda, irmãos, o hino 207. 207. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador nos manda em seu amor as boas novas de perdão. Vamos tirar um pouco mais baixo a minha voz, não dá para pegar essas notas mais altas, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que lhe dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu
aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que lhe dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que lhe dá. Reconciliai-vos já com Deus. Muito bem, irmãos, vamos ainda. A irmã Sônia está pedindo o hino 15. Vamos cantar o hino de número 15. Exultai, exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. Exultar, exultar, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultar, exultar, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida ao rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultar, exultar, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Muito bem, irmãos. Nós vamos
neste momento, continuar com o nosso estudo que há 2 domingos atrás iniciamos em forma de perguntas. E nós vamos continuar hoje com a 8ª pergunta, né? Com a 8ª pergunta. Nós temos 12 perguntas e esperamos que hoje a gente conclui, né? E a primeira pergunta que nós respondemos, à luz da palavra de Deus, foi: qual o testamento mais importante para a pessoa estudar, o Velho ou o Novo Testamento? Nós respondemos, à luz da palavra de Deus, que toda a palavra de Deus é inspirada. A segunda pergunta que nós respondemos também: o que eu devo fazer quando percebo que a minha fé está acabando? Então, respondemos esta segunda pergunta. A terceira: qual a melhor posição para orar? De pé, sentado ou deitado? De olhos abertos ou fechados? A quarta pergunta que nós respondemos: o que devo fazer quando leio a Bíblia e não sinto Deus falando comigo? E aí complementa a pergunta: orar envolve toda a nossa personalidade. A quinta pergunta que nós respondemos também, e essa foi no domingo passado: o que devo fazer para melhorar a minha comunhão com os meus irmãos em Cristo? A sexta pergunta que nós respondemos foi: o que devo fazer quando percebo que o irmão ou irmã evita falar comigo, sendo que não me lembro de nada que tenha feito contra ele ou ela? A sétima que nós respondemos domingo passado foi: se eu tenho dúvida se estou salvo ou não, é porque não sou? Aí eu, já complementando, respondendo a pergunta, disse: depende, numa crise emocional ou de doença. E aí eu mencionei, né, o caso do meu ex-pastor, né, que sofreu de uma depressão profunda a ponto de duvidar da sua própria salvação, mas tudo aquilo foi consequência da depressão, que foi violenta, foi profunda, tremenda no corpo dele. Isso afetou a sua mente a ponto dele imaginar que não era salvo. No entanto, o homem que pregou, né, a salvação durante toda a sua vida, a firmeza, a certeza da salvação em Cristo, mas depois da crise, da depressão, ele voltou a ter a sua saúde normal e já não pensava a mesma coisa, né, durante o interregno da crise, da depressão. Então, hoje, a 8ª pergunta que nós vamos responder à luz da palavra de Deus é a seguinte, e muitas pessoas já me fizeram esta pergunta: quem morreu sem Cristo terá uma segunda chance de se salvar? Quem morreu sem Cristo terá uma segunda chance de se salvar? A palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara em nos afirmar. Não é uma afirmação de igreja, de denominação ou de algum pastor, mas é uma doutrina bíblica, e nós nos respaldamos e nos baseamos na palavra de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós temos
a história, não é uma parábola, é uma história, a história do rico e o mendigo chamado Lázaro. Nós não vamos ler o texto na íntegra, mas vamos narrar como foi que aconteceu. Aquele mendigo Lázaro jazia à porta daquele rico todos os dias em busca de alguma coisa para se alimentar. Ele tinha o seu corpo tomado de chagas, né, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. E o rico nem ao menos se condoía, se compadecia de Lázaro para lhe oferecer um pedaço de pão e comia das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Acontece que ambos morreram. E a Bíblia fala que o rico foi sepultado e Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para a presença de Deus. Abraão aqui tipifica a presença, o próprio Deus, né? E do Hades, ou do inferno, o rico clamava, pedindo que Abraão deixasse Lázaro molhar as pontas dos seus dedos, para lhe refrescar a língua, porque ele estava em tormento. E Abraão, né, que estava Deus representado na pessoa de Abraão, respondeu para aquele rico: não é possível os que estão aqui passarem para lá, nem os que estão lá passarem para cá. Então, o que nós aprendemos com isso é que não há comunicação nenhuma depois que o homem ou a mulher morre, né, indo ou para o céu ou para o inferno, não há mais como retornar. Não há retorno. É uma saída, é uma ida definitiva. Definitiva. Então, não tem como nós nos comunicarmos com os mortos. A Bíblia fala que não há comunicação entre vivos e mortos. Ah, mas por que o médium fulano de tal se comunicava com os familiares? Irmãos, ou nós cremos nessas pessoas ou nós cremos na Bíblia. Então, eu prefiro crer na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala que seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, não é? Mentiroso todo homem. Então, nós preferimos crer na palavra de Deus e não nas afirmações ou nas declarações humanas, porque o homem ele pode ser enganado e o próprio diabo ele se apresenta, ele se traveste, né, de pessoas, toma a sua forma, a sua voz, o seu perfil, para enganar os homens, para enganar as pessoas. Então, pela palavra de Deus, não há chance nenhuma. A doutrina da reencarnação, ela não tem respaldo bíblico, mesmo que os defensores dessa doutrina catam textos bíblicos para afirmarem ou confirmarem as suas doutrinas, mas essas afirmações elas estão fora, né, do contexto ou fora da realidade bíblica. Não tem como alguém que morreu ter uma segunda chance. Né? Quando eu voltar, quando eu me reencarnar, eu vou voltar a ser fulano de tal, eu vou voltar a ser aquilo. Eles dizem que tem pessoas que vão ser até animais quando reencarnarem. Isso não é verdade, irmãos. Não há. Essa doutrina ela é falsa, ela é antibíblica, ela não tem respaldo bíblico, não há uma segunda chance de se salvar.
A palavra de Deus fala assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, agora. E é interessante que na palavra de Deus nunca vamos encontrar o advérbio de tempo amanhã ou depois. Olha, amanhã, se você tiver uma chance, né, deixe Cristo transformar a sua vida, ou aceite a Cristo como Salvador. Não. A palavra de Deus sempre usa o advérbio de tempo hoje, agora, porque não temos certeza se amanhã estaremos vivos. Então, se alguém lhe fizer essa pergunta, quem morreu sem Cristo terá uma segunda chance de se salvar? A resposta é taxativa, é negativa. Não. Pela Bíblia, não é uma afirmação minha, não é um ponto de vista meu, é uma afirmação teológica, bíblica, que não haverá uma segunda chance de se salvar. Então, é por isso que você tem que orar e trabalhar pela salvação, não é? Pelo testemunho do Evangelho com as pessoas, com os seus familiares, porque morrendo, ou você, ou algum deles, nunca mais vai se encontrar. Será uma separação eterna e definitiva. Será um adeus eterno. Se alguém da sua família, ou um amigo, ou uma pessoa partiu para a eternidade sem Cristo, ela não vai se salvar, ela não vai para o céu. Então, será uma separação eterna. É a palavra de Deus, irmãos, que está falando, não é doutrina de igreja ou de pastor. É a palavra de Deus. Vamos para a nona pergunta, que tem mais ou menos uma ligação com a anterior. É bíblico interceder pelos que já morreram? É bíblico? Você se lembrar dos mortos, dos seus parentes, amigos, e interceder por eles? Nós aprendemos, né? Nós aprendemos desde criança que minha mãe orava pelos mortos. Quando eu era criança, né? Ela intercedia pelos parentes, pelos que já tinham morrido, mas depois que ela se converteu, nunca mais ela fez isso. Ela deixou de interceder pelos mortos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versos 32 e 33. Mateus 22, 32 e 33. Olha o que diz aqui o Senhor Jesus, quando ele respondia, interpelava os saduceus que não acreditavam na ressurreição, né? Eles então contaram uma história para Jesus de uma pessoa que morreu, a viúva ficou, e os irmãos, né? Um dos irmãos casou com aquela sua cunhada, não é? Agora ex-cunhada, e aquele morreu, o outro casou, e no céu, na eternidade, de quem ela seria a esposa, do primeiro, do segundo ou do terceiro? Aí Jesus responde aqui, no capítulo 22 de Mateus, versículos 32 e 33. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Olha aqui. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque eles estavam acostumados a ouvir o que os saduceus ensinavam. Aquela doutrina falsa, espúria,
não é? Apócrifa, de que não havia ressurreição de mortos. E Jesus está aqui dizendo que ele é o Deus de vivos e não de mortos. Então, não devemos interceder pelos que já morreram. Porque ou a pessoa morre salva e vai para o céu, ou morre perdida e vai para o inferno. A decisão, a escolha é hoje, é agora, e não depois. Porque depois que a porta se fechar, não há mais retorno para alguém se arrepender ou voltar atrás e começar diferente. Não. Vamos para a 10ª pergunta. Preste atenção. Na 10ª pergunta. Quando Cristo voltar e eu não estiver na igreja, num culto, por negligência, eu vou ser arrebatado? Alguém, né? A igreja está reunida, um irmão ou uma irmã, hoje eu estou indisposto para ir ao culto, eu vou ficar em casa assistindo, não é, o Fantástico, assistindo outro programa televisivo, eu não estou disposto a ir à igreja. E nesse contexto, nesse ínterim, se Cristo voltar, essa pessoa vai subir, vai ser arrebatada ou não? Aí a minha resposta é: depende. Mas depende como? Depende se esse membro ou essa membro da igreja é salvo, é convertido ou não. Porque dentro da igreja, na membresia, pode haver pessoas que não são convertidas. Foi por isso que Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Veio o semeador e semeou o trigo, depois veio o inimigo e, junto com o trigo, semeou o joio. E agora? São plantas parecidas, quase idênticas, mas quase não significa que é. Né? Aí cresceram ambas, joio e trigo. Aliás, ambos cresceram e a servo do semeador disse: vamos arrancar o joio. E o semeador disse: não faça isso, porque corremos o risco de, junto com o joio, arrancarmos também o trigo. Deixa quando chegar a ceifa, o tempo da colheita, ou seja, o dia do julgamento final. Ele, Deus, sabe. Porque nessa vida nós, às vezes, podemos identificar pelos atos, pelas ações, quem é salvo e quem não é. Mas muitas vezes não temos condições de sabermos. E aí, irmãos, nós podemos fazer julgamentos premeditados ou precipitados. Deus é quem sabe. Né? Às vezes há uma pessoa dentro da igreja. Eu já ouvi casos, irmãos, testemunhos, até de pastores, que se converteram depois de serem ordenados e consagrados pastores. De membros de igrejas, que choraram quando ouviram pregações falando sobre a realidade do inferno, da perdição eterna. Eles se arrependeram naquele dia, naquele culto. Então, depende se a pessoa ela ficou em casa, não teve disposição, prazer de estar na igreja, junto com os salvos. Olha uma coisa, deixe-me contar uma experiência da minha própria mãe.
A minha mãe, ela foi devota, praticante ao extremo de sua religião. Irmãos, ela tinha um quarto de imagens, um quarto, todas as paredes ocupadas, de todos os tipos, tamanhos, modelos de imagens, de papel, de gesso, de chumbo, de bronze, de madeira. Ela tinha imagens de todos os tamanhos e de todos os tipos. Mas um dia, Deus a alcançou com a sua graça, usou uma irmã vizinha. No início, ela detestava essa irmã, ela expulsou de casa, mas essa irmã foi orando e trabalhando, e com jeitinho, e com amor e paciência, ela foi usada para conduzir minha mãe a Jesus e depois toda a família. Mas a minha mãe fumava muito, mesmo sendo, né, devota, católica, ela era uma fumante inveterada. E mesmo depois de convertida, ela começou, né, não conseguia deixar o cigarro. Mas uma certa noite, irmãos, ela teve um sonho de que Jesus estava voltando para arrebatar a igreja. E ela via os crentes subindo e ela não subia. E ela, naquela angústia, no sonho, ela gritava, ela clamava: eu também quero ir, eu também quero subir. E naquela angústia, irmãos, ela, durante o sonho, ela tentava tirar, ela mascava também, né? Além de fumar, ela mascava fumo, e ela tirava aquele fumo da boca, e tirava, tentando se libertar dele para poder subir, até que ela acordou e não subiu, e não foi arrebatada. Graças a Deus que tinha sido um sonho. E depois daquilo, irmãos, ela abandonou, renunciou definitivamente o vício. Eu não sei se foi exatamente naquele ato, naquele contexto que ela se converteu, Deus é quem sabe. Mas o certo é que ela, né, abandonou definitivamente o vício do cigarro e do mascar fumo. Então, irmãos, depende. Não podemos fazer julgamentos, o que temos que fazer é ajudar essas pessoas que às vezes não têm prazer, não têm ânimo de ir à igreja. Não é? Agora estamos sentindo tanta falta, os crentes estão sentindo tanta falta da sua igreja, não é? Que Deus, né, esteja usando isso aí para poder colocar nos corações dos crentes mais amor, mais apego pela casa de Deus, pela presença de Deus. Vamos para a 11ª pergunta. O fim do mundo vai se dar quando Cristo voltar? O fim do mundo vai se dar, vai ocorrer com a volta de Cristo? A palavra de Deus fala que não. A palavra de Deus fala que não. Em Mateus capítulo 24, de 3 a 14, olha o que fala aqui o Senhor Jesus aos discípulos. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado em particular, só ele e os discípulos, sem a presença das multidões. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Porque antes, capítulo 23, ele falou sobre o arrebatamento da igreja, os acontecimentos escatológicos no final dos tempos. Aí os discípulos ficaram curiosos para terem
mais detalhes, para que Jesus detalhasse muito mais o assunto que ele estava tratando sobre o final dos tempos. Então, eles perguntaram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Isso já aconteceu e está acontecendo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, muitas, né? Já aconteceram, e rumores de guerras, outras que vão acontecer. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação. Isso já aconteceu, Primeira, Segunda Guerras Mundiais e outras guerras regionais, né? Situacionais, locais, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, a África está, muitas regiões do continente africano estão sendo, né, arrasados pela fome, pela miséria. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Até no Brasil tem havido tremores sísmicos, tremores de terras. Verso 8. Porém, tudo isto é o princípio, o começo das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje nós temos, hoje não, já aconteceu na antiga União Soviética, né? A chamada cortina de ferro, já há muitos cristãos morreram, e hoje ainda está acontecendo, irmãos. Em vários países, em vários continentes, irmãos nossos estão presos, sofrendo, né? Coreia do Norte e outros países onde é proibido a pregação do Evangelho, a livre expressão de pensamento. Você não pode ter uma Bíblia, você não pode, né, se identificar como seguidor de Cristo. Então, está dentro desse contexto aqui, não é? Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, dentro das igrejas, traições, irmãos, membros entregando, denunciando, dedurando outros, irmãos. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Estão aí, irmãos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, atraindo milhares de pessoas, arrebanhando, usando a Bíblia, irmãos, esses falsos profetas. Eles não chegam dizendo que são falsos profetas, não. Eles se apresentam com títulos e até com títulos bíblicos. Com títulos bíblicos. Se apresentando como pregadores do Evangelho. Mas muitos incautos que não conhecem a teologia bíblica, as doutrinas bíblicas, são enganados. Como eles podem ser falsos profetas? Se eles estão falando o nome de Jesus, o diabo também fala o nome de Jesus. Lembra daquela mulher endemoniada que saiu atrás de Paulo e Silas, dizendo, esses que vos falam de Deus são servos do Deus Altíssimo, que vos pregam a palavra. Então, irmãos, não se impressionem com esses que se apresentam na mídia, não é? De
terno e gravatas, enganando, usando o nome de Deus para proveito próprio, para se promoverem, para acumularem riquezas, patrimônios e mais patrimônios. Irmãos, eu estava vendo um vídeo agora bem recente, esta semana, né, de um certo pastor em um desses países, não sei se na América do Norte. Irmãos, a mansão que ele construiu dentro daquela propriedade, irmãos, existe de tudo, parece um shopping center montado com tudo, milhões e milhões de dólares, milhões, sem exagero, usando o nome de Deus para proveito próprio. Vamos continuar aqui. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quantos vão perdendo, não é, a visão de Deus e virando as costas para Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não está falando aqui da perda da salvação. Ele está falando aqui, irmãos, da confiança e da esperança cristã, esperança escatológica, esperança evangélica, porque muitos vão voltar atrás, e esses que voltarem atrás, eles nunca foram salvos. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim do mundo não acontecerá quando Cristo voltar. Ainda teremos um período de grande sofrimento na terra, chamado grande tribulação, quando o anticristo vai surgir no cenário mundial, cenário político. Quando ele vier, o mundo vai estar num caos completo, numa crise profunda, no fundo do poço. E ele vai se apresentar, vai se oferecer para resolver as crises mundiais. Ainda teremos um período longo pela frente, até chegar o fim dos tempos. Isso é só um resumo, irmãos. Vamos para a 12ª e última pergunta. Qual a diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco? Não sei se você já teve essa curiosidade para perguntar qual a diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco. Bem, irmãos, o tribunal de Cristo vai ocorrer para o julgamento das obras dos crentes, não da sua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o tribunal é para o julgamento das obras. Aquilo que eu fiz e deixei de fazer, se eu vou ser merecedor de galardões ou não. A Bíblia fala desses galardões, mas não tem nada a ver com a salvação. A salvação é um assunto indiscutível. Vamos para Romanos, capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Ele está falando aqui a quem? Aos crentes da igreja de Roma. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não é o trono branco. O trono branco é para o julgamento dos ímpios. Mas eles já morreram sem Cristo, ainda vão ser. Não, vai ser um veredito, vai ser uma confirmação.
por que que eles se perderam? Por que que eles rejeitaram a Cristo? O que que eles vão receber como recompensa disso? Vamos para 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós, quem? Os crentes, a igreja, compareçamos perante o tribunal de Cristo, não é o trono branco, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Bem ou mal, fala, irmão, de negligência. O salvo, ele pode negligenciar, ele pode praticar atos que entristecem. Como o Paulo mesmo fala, não entristeçais, não apagueis o espírito. Então, o tribunal, o tribunal de Cristo é para julgar as obras dos crentes. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Apocalipse 20, 11 a 15, vi um grande trono branco. Agora não é o tribunal, é o trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, olha bem, os grandes e os pequenos. A criança, irmãos, ela tem aquela fase em que ela passa a ser responsabilizada pelos seus atos. Ela passa a ser responsabilizada por Deus, quando ela toma consciência do bem e do mal. Aqui ele está falando grandes e pequenos. Não está tratando aqui de pobres e ricos, né? Nesse sentido. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Ninguém vai escapar, irmãos. A morte, seja ela de que natureza for, ela não extingue, ela não tem nada a ver com o espírito humano. A carne, ela pode ser queimada no fogo, ela pode ser apodrecida, mas o espírito não. Mas naquele dia, Deus que fez o homem e a mulher, ele vai fazer com que voltem novamente à vida, não é? Novamente à vida. Não importa se foi engolido por um peixe, se foi destruído por um incêndio, não é? Se morreu de um acidente aéreo, se foi devorado por um animal, naquele dia vão voltar à vida todos que morreram. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, pior do que o inferno. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas Deus vai ter coragem de fazer isso? Não. Não é questão de coragem ou de falta de amor de Deus, não. Aqui o homem vai estar colhendo o que ele plantou, como fala Paulo aos Gálatas, capítulo 6. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Então, meus queridos irmãos, há uma diferença. Não confundamos tribunal de Cristo com o trono branco. O trono, nós não estaremos presentes no trono branco, mas estaremos presentes no tribunal de Cristo, que é o julgamento dos atos dos crentes, enquanto que o trono branco é para o julgamento, né, das decisões que os homens tomaram, né, de abandonarem a Deus, de rejeitarem a Cristo, de virarem as costas para o sacrifício de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que não sejamos, né, crentes inócuos, inativos, estéreis, infrutíferos, mas que sejamos crentes frutíferos, produtivos, para que quando o Senhor Jesus vier e arrebatar a sua igreja, não a nos apresentemos de mãos vazias. Vamos cantar o hino 416, Filhos da Luz. Quatrocentos e 16. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos por fervor e retidão, vivei para si, conforme a glória da esperança, marchai com toda confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a casa paterna, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, andai na luz, filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com
com prazer no céu entrando, os salvos contam, exaltando, os salvos cantam, exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, que bênção, né? Essa manhã de domingo aqui, na presença de Deus, com os nossos irmãos, uma alegria muito grande, né? Nós já mencionamos a irmã Lindalva no começo do culto, né? Demos as boas-vindas à irmã Rose Acorce, dando bom dia, irmã. O irmão Euclides, a irmã Dina, a irmã Marli, servos fiéis do Senhor também estiveram conosco neste culto. A irmã Rose Silvestre, graças a Deus, conosco também. A irmã Denise Borges Santos. Que bênção, né? Esses irmãos, a irmã Mila, que é a irmã Marli, dando bom dia, né? Desejando que Deus abençoe a todos nós, a todos os irmãos, juntamente com a irmã Euclides, a irmã Dina, a irmã Sônia, nos ajudando aí, ajudando os irmãos a encontrarem os cânticos, os hinos e as leituras bíblicas. Graças a Deus por isso. A irmã Conceição também presente aí conosco. A irmã Deusa Mendes Lima, lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? Que bênção! Graças a Deus, irmã Deusa, né? Ex-ovelha nossa, lá da Igreja Batista do Alecrim, né? Ela e a família, né? Estiveram conosco ali, estivemos com eles durante tanto tempo. Que bênção, que alegria. Irmão José Antônio, bom dia, irmão José Antônio, irmã Helena. Estamos orando pelo irmão, para que Deus abra as portas, né? E irmã Marcilene novamente, e outros irmãos que nós vamos aí depois saber, outros que não apareceram aqui, né, na tela, mas estiveram conosco nesta live. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Então, no início do nosso culto, nós falamos sobre o pastor Esdras, né, falamos sobre a sua esposa, que ainda está hospitalizada, no estado dela inspira cuidados, a irmã Miriam, e falamos no início que toda a família foi infectada pelo coronavírus, né? E nós temos orado pelo pastor Esdras. Não tem sido fácil a luta que ele tem enfrentado, né, com os filhos, né? O filho mais velho tem ajudado muito o seu filho mais novo, mas vamos continuar orando, irmãos, pela saúde da irmã Miriam, esposa do pastor Esdras, para que Deus possa lhe dar o livramento. Outros da igreja, 2 ou 3, eu não sei, foram também infectados da igreja do pastor Esdras. Vamos orar, irmãos, porque o vírus ainda não acabou, não passou, ele está aí vivo e ativo, e nós temos que tomar todos os cuidados e providências. Ontem eu estava assistindo uma reportagem de um médico especialista dizendo que pessoas que têm problemas estomacais, né, gastrite, como eu tenho, né, hérnia de hiato, esofagite, essas pessoas já foi constatado por pesquisas que foram feitas que pessoas que têm esses problemas, né, estomacais também estão vulneráveis à Covid-19, porque o vírus pode se alojar na ferida do estômago.
Então, nós temos que tomar todos os cuidados necessários, né? Todas as providências necessárias. E vamos nos cuidar, vamos orar, vamos confiar em Deus, que o nosso povo, os irmãos que ainda não foram infectados, não venham a ser infectados. Vamos confiar em Deus e esperar no tempo certo. Muito bem, irmãos, à noite, às 19h15, nós estaremos aqui novamente. Eu não sei se na igreja ou aqui, nosso celular está com um probleminha. Se não resolvermos, nós vamos fazer aqui mesmo, mas vamos, com certeza, confiando em Deus, vamos estar aqui para o nosso culto a partir das 19h15. Pode ser 19h15 ou 19h30, se tudo ficar pronto, a tempo, nós começaremos mais cedo, tá bom? Vamos, talvez não tenhamos aqui a presença do Jonas, da Patrícia, estão viajando, esperamos que voltem a tempo, se não voltarem, não tem problema. Vamos fazer o culto assim mesmo. Vamos orar nesse instante, Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã, te agradecemos, ó Deus, por tantas verdades que passamos a conhecer, ó Pai, e que possamos, ó Pai, nos firmar nessas verdades da tua palavra e delas jamais nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Abençoe o teu povo, continue abençoando, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai, continue cuidando deles também, do pastor Esdras, de sua família, de sua esposa no hospital, também do Getúlio, Deus, em casa, que o Senhor esteja cuidando dele, da irmã Sônia, Deus, com alguns problemas nesses últimos dias para resolver, que o Senhor dê à tua serva toda a assistência, o livramento e o suprimento, ó Deus, para que os problemas que eles estão enfrentando sejam sanados, e nós cremos no teu cuidado e no teu poder, ó Deus. Prepara-nos para o culto à noite, prepara, Deus, o coração do teu povo para receber a tua palavra, ajuda, Senhor, o teu povo em toda parte, em todos os lares onde eles estão, em suas casas, continue cuidando, confortando, suprindo, curando, abençoando a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.